Bom, pessoal, na segunda parte dessa aula nós vamos ver associações em série e paralelo de capacitores, além de ver como fica o divisor de tensão e o divisor de corrente no caso de capacitores. Para entender como fica a associação série de capacitores, como ela se compara com a associação série de resistores, a gente considera esse circuito de um laço único, uma fonte de tensão, que a mesma corrente I vai percorrer todos os capacitores C1, C2, C3 até Cn. Tá? E você vai ter uma tensão diferente caindo sobre cada capacitor. Aplicando a LKT a esse circuito, a tensão da fonte vai ser igual à soma das tensões sobre cada capacitor. E daí a gente pode utilizar o que nós já vimos, a relação entre a tensão e a corrente em um capacitor, que é essa daqui, né? A tensão no capacitor é igual a 1 sobre C, no respectivo capacitor, vezes a integral de menos infinito até o tempo t da corrente I de t, né, vamos chamar de t' aqui, e dt'. Bom, se a gente aplicar isso a cada um dos capacitores, a gente tem que V1 vai ser 1 sobre C1, integral de menos infinito até t de I dt, e assim por diante. V2 vai ser algo similar, mas como nós observamos aqui, a mesma corrente está percorrendo todos os capacitores, o mesmo I, porque é um circuito de laço único, então a integral vai ser idêntica, porque integrando é igual, a corrente é igual, e a gente pode colocar esse termo em evidência, tá? Dessa forma aqui, de tal forma que você vai ter isso, né? V de t vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante, entre parênteses, vezes a integral de I dt. Tá? E daí, isso é equivalente a V de t ser 1 sobre a capacitância equivalente vezes a integral da corrente. Ou seja, para calcular a capacitância equivalente de uma associação série de capacitores, você utiliza uma relação semelhante àquela que você utilizaria para calcular a resistência equivalente de uma associação paralelo de resistores. Então, 1 sobre C equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né, até 1 sobre Cn, se houver N capacitores, isso para associação série aqui. Então, resumindo, na associação série de capacitores, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias associadas. A capacitância equivalente, portanto, é menor do que qualquer uma das capacitâncias individuais. Tá? Quando ligamos capacitores em série, há uma redução da capacitância. Na associação paralela, a gente, para perceber o que acontece, pode considerar esse circuito, uma fonte de corrente alimentando uma associação em paralelo de capacitores. Então a gente pode aplicar a LKC aqui, por exemplo, a esse nó aqui, e daí da equação resultante, a gente vai ver, né, que a corrente da fonte I é igual a I1 mais I2 mais I3 até IN. Tá? A gente tem N capacitores associados em paralelo e a gente quer determinar a capacitância equivalente dessa associação. Bom, aqui a gente pode aplicar a equação para a corrente no capacitor, né, I igual a C dV dt, para expressar cada uma dessas correntes que passa por cada capacitor individual. Então você vai ter que I é igual a C1 dV dt. Nesse ponto, vamos notar que a tensão aqui é a mesma, porque é um circuito com um único par de nós, né? Então você tem um único V que está caindo sobre cada um dos capacitores e é idêntico. Então, I igual a C1 dV dt mais C2 dV dt, note que é o mesmo V. Então, esse termo aqui, que está multiplicando cada um dos termos da soma, a gente pode colocar em evidência aqui, né, de maneira similar, e aí a gente vai perceber que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. Tá? Então, de forma geral, quando a gente tem uma associação paralela de capacitores, a capacitância equivalente da associação paralelo vai ser a soma das capacitâncias. De forma parecida com o que acontecia com a associação série de resistores. Então você tem uma troca, né? O que acontece para resistores na associação série vai acontecer aqui na associação paralelo e vice-versa. Então, resumindo, né, a capacitância dos capacitores associados em paralelo é sempre maior do que a capacitância de cada um, porque você vai somar as capacitâncias. Tá? Se os capacitores estão em paralelo aqui no circuito, você obtém a capacitância equivalente somando as capacitâncias individuais. Por fim, a gente pode ver aqui, né, o que vai acontecer
quando a gente tem um divisor de corrente e um divisor de tensão, tá, com capacitores, né? Então, um divisor de corrente, os capacitores estão em paralelo, e um divisor de tensão, né, onde os capacitores estão em série. Bom, para o divisor de tensão, né, você vai ter essa situação aqui. O que vai acontecer é que a tensão no enésimo, né, sobre o enésimo capacitor vai ser inversamente proporcional à respectiva capacitância. Então você vai ter que a tensão do enésimo capacitor é a capacitância equivalente, que, como a gente viu para associação série, né, você calcula dessa forma aqui, 1 sobre a capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias, né? Então ela é a capacitância equivalente dividido pela capacitância daquele capacitor que você está querendo calcular a tensão sobre ele, vezes a tensão da fonte. Então, na divisão de tensão, você utiliza uma equação que é semelhante ao que você utilizaria na divisão de corrente para resistores. Tá? Percebe isso aqui. Então, Vn, né, a tensão sobre o enésimo capacitor, é C equivalente sobre Cn, tá? Vezes V da fonte. Então, proporcional a 1 sobre Cn. Uma forma de demonstrar e derivar isso aqui é utilizando o conceito de impedância, né, impedância capacitiva, que a gente não viu ainda. Tá? Mas, nesse ponto, né, vamos tomar isso aqui como dado. Né? Então, para calcular a tensão sobre o enésimo capacitor, é C equivalente sobre Cn vezes V. No divisor de tensão, no divisor de corrente, a corrente pelo enésimo capacitor aqui vai ser diretamente proporcional à sua capacitância. Então, no divisor de corrente vai acontecer algo similar ao que aconteceria no divisor de tensão para resistências. Então, IN, que vai passar pelo enésimo capacitor, né, vai ser igual a CN, então diretamente proporcional, sobre a capacitância equivalente, que é a soma das capacitâncias, vezes I da fonte. Tudo bem? Então, por exemplo, né, I3 vai ser igual a C3, capacitância aqui do terceiro capacitor, dividido pela soma das capacitâncias vezes o I da fonte. Similar ao que acontece para o divisor de tensão para resistores. Vamos considerar esse exercício aqui, né, calcular a energia em cada capacitor, então C1 e C2 aqui nesse circuito, considerando que a fonte foi ligada há muito tempo. Né? Se a fonte foi ligada há muito tempo, deu tempo dos capacitores carregar, e eles podem ser considerados, tá, como um circuito aberto aqui. Então, basicamente, a gente pode substituir esse circuito aqui para a finalidade de calcular as tensões sobre os capacitores, né, por esse daqui, né, onde você tem IA aqui. Vamos desenhar rapidamente. R1. R3 aparece aqui. R2 continua aqui. Tudo bem? E aqui você tem, né, um circuito aberto. Então, de tal forma que você pode determinar aqui a tensão sobre esse capacitor, né, VC1. Aqui você tem R4, que de novo, né, vai ficar em aberto aqui também. Então, VC2 vai aparecer aqui. Para terminar essas tensões, a gente pode simplesmente utilizar a malha. Então, se a gente considerar a malha 1 com corrente 1 aqui, malha 2 com corrente 2, é conveniente porque você vê que I1 já está determinado, né? Então, usando análise de malhas, a gente tem, tá, que para malha 1, I1 é igual a IA. Então já está automaticamente determinado que é 1 ampere. 1 ampere é I1. E para malha 2, o que a gente vai ter aqui? Vamos fazer por inspeção, tá, rapidamente. Então, multiplicando I2, o que a gente vai ter? As três resistências, R2 mais R3 mais R4. R2 mais R3 mais R4. Multiplicando I2. Multiplicando I1, né? R2 está compartilhado entre as malhas 2 e 1. Então, na equação para malha 2 vai aparecer menos R2 e 1. Correto?
E basicamente é isso. Não há fontes, tá? Isso é igual a zero. Conhecemos I1, dá para substituir aqui. Então, vamos chamar isso de 2 e isso aqui de 1. Substituindo 1 em 2, nós temos que I2 vai ser igual, tá? É R2 vezes I1 que é conhecido, 1 ampere, I1 é 1 ampere, dividido por R2 mais R3 mais R4, que é igual a 2 dividido por 2 mais 5 mais 4, que dá 11, né? Dá 2 dividido por 11, que é 0,18 ampere. Tá? Então, sendo isso aqui, a gente tem que a tensão sobre C1 vai ser igual a VC1, que é R3 vezes I2. Então, R3 e 2, e dá 0,18 ampere vezes 5, 0,91 volts. E além disso, a gente pode colocar aqui do lado tensão sobre C2 vai ser igual VC2 igual R4 e 2, nessa convenção que a gente já adotou, né? Note que 2 está no sentido horário, então usando a convenção passiva está tudo certo. Então é R4 vezes I2, que é, de novo, 0,18 vezes 4, 0,73 volts. E daí a energia armazenada pode ser calculada da seguinte forma. Então, energia armazenada é W1, energia armazenada no primeiro capacitor, vai ser 1 meio de C1 vezes VC1 ao quadrado. Então, de forma similar, né, a energia armazenada no segundo vai ser 1 meio, como a gente viu, de C2 vezes VC2 ao quadrado. Calculando essas coisas, nós obtemos aqui 0,41 milijoules para C1 e 0,13 milijoules para C2. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Na próxima aula nós vamos ver indutância, as equações relativas às grandezas elétricas dos indutores e também como fica a associação série paralelo de indutores de forma similar ao que foi visto aqui. Portanto, nos vemos na próxima aula. Obrigado. Até breve.